Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá, honra. Neste programa, de cada vez, pegamos num conceito deste oceano tremendo e maravilhoso da Sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais simples para uma pessoa que começou recentemente a estudar. E o nosso conceito para hoje é anulação, bitul. Aquilo que eu ouvi acerca deste conceito de anulação, bitul, na sabedoria da Kabbalah, antes de mais significa que a pessoa se anula perante a força superior. E faz-me lembrar diferentes religiões em que temos monges que se esconderam em algum mosteiro e dedicaram a sua vida a servir a força superior. Do ponto de vista da sabedoria da Kabbalah, quando escuta a palavra bitul, anulação, o que é que pensa? O que é que sente? Dr. Leitman, anulação é a sensação interna da pessoa, em que sente que está no controle do Criador, o controle da força superior. E que este controle está para além de qualquer limite, limitação, e cobre a vida da pessoa daqui para a frente, sem limites. E é assim que nós o imaginamos. Que a pessoa precisa de pensar que o Criador é grandioso e poderoso, que existe em todo um mundo que está acima do tempo, espaço. E a pessoa, em relação a esta força, precisa de se anular. Ora, o que é que significa anular? Dr. Lightman, anular significa que o que quer que a pessoa possa imaginar, retratar para si própria. Ele imagina dentro de limites, daqui para ali, tempo, lugar, ação, enquanto que o Criador está para além de tudo. Está em todo lugar, passa de lugar para lugar. O seu governo é eterno e nós estamos sempre sob o seu governo. Ora, e esta é a retratação que temos que fazer para nós próprios, Dr. Lightman, certo? Ora, eu ouvi dizer que a pessoa tem que anular-se perante esta força. O que é que significa anular-se perante uma força ilimitada que está para além de tudo? Dr. Lightman, não sei. Não sei como explicá-lo para além da explicação que eu acabei de dar. A pessoa que começa com isso, para ele uma frase é suficiente. E ver como é que é suposto operar nele, no resto do mundo. Ora, não é um processo emocional, intelectual, Dr. Lightman, é emocional. Tem muito pouco a ver com o intelecto, é especialmente emocional. Ora, então esta é a direção geral, Dr. Lightman, certo? Ora, ok. Quem precisa de se anular? Dr. Lightman, o homem precisa. A pessoa que quer aproximar-se do Criador, revelá-lo, senti-lo, conectar-se com ele. Ora, e o que é que a pessoa precisa de anular? Dr. Hartman precisa de anular toda a sua visão do mundo, torná-la diferente, ver que o Criador suporta tudo, preenche tudo, organiza tudo e controla todas as pessoas, governa todas as pessoas. Ora, então é na verdade a anulação da forma como vemos as coisas agora e substituí-lo por uma forma mais correta de ver as coisas. Dr. Lightman, certo? O que é que anulamos dentro de nós próprios? Dr. Lightman, o ego, o desejo egoísta que existe no homem, que quer determinar, ver, sentir, torcer tudo e todos, que quer estar em todas essas ações nas quais precisamente é o Criador que age. Ora, Dr. Lightman, então a pessoa que se anula começa a ver que todas estas coisas que anteriormente queria preencher com o seu ego,
É o Criador que as preenche agora. Ora, eu não entendi exatamente este ponto em que o ego. Portanto, não entendo o que é o ego. Ora, provavelmente isso também. Portanto, antes de mais, o que é o ego? E depois, o que é que significa anular o ego? E como é que isso está relacionado com o que acabou de explicar agora, acerca da força superior, que preenche tudo, sem limites, etc. Doutor Leitman, a força superior que preenche tudo e que sustenta tudo e que organiza, age, e em cada átomo, cada molécula, cada força, em todos os níveis. Esta força superior é chamada Criador. Não tem limites. Governa, controla tudo e todos, de uma forma total e completa. Não tem problema em fazer o que quer que seja. E nós estamos sob a sua influência. E a sabedoria do Kabbalah explica, gradualmente, pouco a pouco, como podemos aproximar-nos da força superior e como pedir da força superior, como alcançar uma conexão com a força superior, para que os nossos desejos sejam de tal forma que vamos ser capazes de convidar as ações do Criador para connosco. E então, quando Ele nos influenciar, então aí vamos estar prontos para participar com Ele. Ora, em toda esta imagem, onde é que a anulação entra? Dr. Leitman, que por forma a nos abordarmos, para nos aproximarmos da força superior, nem que seja um pedacinho, nessa medida temos que nos anular. Oh, Rani, o que é que significa anular-nos? Dr. Leitman, nós nascemos com o ego, que nos deixa sentir cá por dentro quanto estamos a fazer tudo e que podemos transformar tudo e que não há ninguém acima de nós e que não há nada além de nós. E, bem, pelo menos isto é uma criança pensa. Depois vê que, infelizmente, para além dele, também existem outras pessoas no mundo e então precisa de abrir um pouco de espaço. Ora, então a anulação. Então precisa de compreender que se realmente quer sentir um mundo de forma verdadeira, então precisa de anular-se. Porque o que governa o mundo é a força única, que dizemos acerca desta força que não há nada além dele, que há apenas esta única força chamada de Criador. E então a pessoa precisa de realizar diferentes restrições em si própria. Faz uma restrição, torna-se mais inferior e tenta relacionar-se com essa força superior de uma forma que aprecia a força superior, subjuga-se à força superior, obedece à força superior e desta forma mais e mais sente como se vai calibrando a força superior ao que a força superior quer dele. E tudo e de todas as formas, e o homem, se desejar conhecer esta força superior, precisa de se prostrar perante esta força, precisa de se inferiorizar, precisa de se compreender que é o mais pequeno, que é o pequeno ser criado. E é assim que se conecta com o Criador. Ora, existe esta frase escrita nas fontes que diz anula o seu desejo perante o desejo dele. Totalmente certo. Ora, e o que é que significa anular o seu desejo perante o seu desejo dele? Totalmente. Se há dois desejos aqui, o desejo do homem e o desejo do Criador, então certamente o homem precisa de se anular e aderir ao desejo do Criador. Ora, qual é o desejo do Criador? Dr. Leitman. Doação e amor. Ora, o que é que quer dizer doação?
Dr. Leitman, doação significa dar. Ora, e o que significa conexão? Dr. Leitman, todas as partes da criação, especialmente o homem, precisam de alcançar um estado em que todos entram em conexão. Se o homem fizer o que precisa de fazer, o que é suposto o homem fazer, que é suposto a pessoa realizar a sua conexão com todas as pessoas do mundo, então isso vai acontecer com todas as outras pessoas também. Dr. Edmund, com todas as pessoas. Com as galinhas e as ovelhas e com quem quer que seja que esteja a referir-se. E certamente as pessoas, elas também vão entrar nesta conexão. Então, o desejo do Criador é que, por exemplo, eu, entre em conexão com todas as pessoas do mundo e com todas as criações, totalmente certo? É isto que o Criador quer? Totalmente certo. É este o desejo do Criador? Totalmente certo. Então, para anular o desejo perante o dele, o que é que temos que anular? Totalmente todos os seus desejos. Todos os seus desejos para além daquele que deseja uma conexão igual com todas as pessoas num único círculo. Oran, pode dar-me um exemplo de um exemplo que eu tenha que anular, de um desejo que eu tenha que anular dentro de mim? Dr. Reitman, qualquer desejo que tenha, qualquer desejo pode usá-lo, de acordo com o que aprendemos na sabedoria da Kabbalah e da Torá no geral, que a pessoa precisa de anular os seus desejos em relação com o Criador. E então usa o desejo comum de todos os seres criados, que eles também eventualmente vão aproximar-se do Criador. E então todos nós vamos estar em conexão. Agora eu preciso de um exemplo concreto. Suponhamos, eu tenho aqui uma chávena de chá. Eu estou a beber. Portanto, tenho um desejo para beber chá. Em relação com este desejo, toda esta conversa que estamos a ter acerca de anulação é relevante? Há algo para anular aqui? Dr. Leitman, não. Ora, então a anulação é relevante para quê? Porque falou acerca de desejos, disse que há o desejo do Criador para estarmos em doação, conectarmos todas as partes da criação, isto é o que ele quer, mas o que é que nós precisamos de anular? Dr. Eitman precisa de concordar com isso e organizar a sua vida de tal maneira que em cada momento da vida aquilo com que está preocupado é anular-se perante o Criador. Ora, o que é que isso significa? O que é que eu tenho que procurar dentro de mim próprio que se eu encontrar isto é o que eu preciso de anular? Dr. Leitman, lá dentro, por baixo dessa camisa, há um ego, um desejo de receber, de se elevar, de ser grandioso aos olhos de toda a gente. Ora, e qual é o problema com isso? Dr. Leitman, o problema é que quer estar no lugar do Criador, em vez do Criador. Ora, de ser o maior. Dr. Leitman, certo? Ora, isto prejudica alguém? Dr. Leitman, prejudica a singularidade do Criador. Ora, porquê não há lugar ao lado dele? Não há. Temos que garantir que ele é grande? Eu quero ser grande também. Ele pode ser grande e eu posso ser grande também ao lado dele. Dr. Leitman, obviamente que pode dizer isso. Mas o que nós estamos a dizer é que nós estamos a alcançar a sensação da verdade. A verdadeira sensação de quem nós somos na natureza. E dizer que somos os maiores é dizer que uma criancinha pequenina que grita isto à frente de toda a gente. Ou estes bandidos da rua. Mas não é assim que podemos realmente existir. Mohan, qual é a verdade? Dr. Eichmann, a verdade é que existe uma força que age em toda a realidade, que é o Criador. Não há nada além dele. E por que é que ele é o maior? O que é que faz com que ele seja o mais grandioso? Dr. Leitman, ele é o primeiro e o último. Sim, sim, mas em termos de qualidade, está a dizer você com o seu ego quer ser o número um, mas isso não é verdade. A verdade é que o Criador é o número um.
Porque que ele é o número um? O que é que ele tem que eu não tenho? Dr. Lightman, porque ele não foi criado, mas é o Criador. Ele não é o ser criado. E todos os seres criados vêm das suas ações, das ações do Criador. E nós precisamos de alcançar um estado em que no passado, no presente, no futuro, em todos os estados pelos quais passamos, em tudo, Ele é o primeiro e nós estamos a seguir. Ora, o que é que significa estar a seguir a Ele? Doutor Atman, significa que tudo deriva das suas leis, dos seus desejos, e se nós quisermos ser da mesma forma, apenas precisamos de aderir a Ele. Ora, o que é que significa aderir? Doutor Atman, aderir significa estar na mesma equivalência de desejos. Ora, desejos eu lembro-me. Disse-me que o seu desejo é que eu esteja em doação e conexão, que eu conecte toda a criação em um. Dr. Reitman, certo. Ora, nisto é o que ele quer? Dr. Reitman, certo. Então suponhamos que eu quero isto. Isto significa que eu entro em equivalência com o seu desejo? Dr. Reitman, sim. Ora, nisso significa que estamos em adesão com ele? Dr. Reitman, certo. Ora, então não é que ele queira permanecer o maior por si próprio, que eu seja sempre o mais pequeno. Mas é que posso crescer também. Dr. Hartman, claro que pode. Ora, e em que nível? Dr. Hartman, até ao nível do Criador. Ora, e é isso que ele quer? Dr. Hartman, certo. Ora, então o que é a anulação? A anulação é o oposto. Dr. Hartman, é a anulação do seu ego, não de si próprio. Do seu ego. E quer crescer até ao nível do Criador. Tal como está escrito, regressa Israel ao Criador teu Deus, equivalência de forma, etc. Ora, então a anulação é um meio de crescimento? Dr. Edmund, sim. Ora, eu quero trazer para esta equação aqui. Eu estive no Oeste muitos anos, muitos dos meus amigos estiveram lá também, e eles falam muito acerca da anulação. Qual é a diferença entre os métodos do Leste que falam e a anulação que a sabedoria da Kabbalah fala? Dr. Leiden, infelizmente eu não estou familiarizado com estes ensinos de que fala, mas do que eu entendo, a diferença é que nós queremos anular-nos em relação à força superior, ao Criador, e queremos tornar-nos como Ele, no desejo de doar, no desejo de dar, de ajudar os outros, de sairmos de nós próprios, não de estar o tempo todo em, num vaso. E essa é a diferença. Ora, está a dizer para sairmos de nós próprios em direção aos outros. Eu compreendo que a concretização da sabedoria da Kabbalah é trabalhar num grupo, na orientação de um professor cabalista, e eu ouvi dizer que dentro do grupo, da estrutura, a pessoa trabalha em anular-se perante os outros. O que é que significa? De que é que estamos a falar? Dr. Edmund, que ele não quer determinar nada, mas o que quer que apareça nele, ele aceita, porque vem da força superior, vem do Criador, e é a única coisa à qual ele se une. Ora, no seu professor, o Rabás, explica que se a pessoa quer desenvolver-se espiritualmente e aproximar-se do Criador, para isso, tem uma tecnologia, um método em que trabalha com os outros e também o seu trabalho com os outros. Estudar Kabbalah precisa de se anular perante os outros, Dr. Edmund, certo? Ron, por que é que a pessoa precisa de se anular para com as pessoas para quem se anula? Dr. Edmund, porque a pessoa tem apenas os seus desejos egoístas, o desejo de receber. E por forma a tornar-se como o Criador, para se aproximar das suas ações, a pessoa anula o seu ego, o seu desejo egoísta, e está mais envolvida em doação, que é algo que pertence apenas ao Criador. E o homem também quer ser como o Criador, e portanto, por isso é chamado Adam, em hebraico, homem.
Significa, em hebraico, da palavra adamé, ser semelhante. Ora, então, tal como o Criador está em doação, o homem quer ser como ele, e a concretização disso é num grupo em que as outras pessoas que estudam com ele. Dr. Lightman, certo. Ora, quando dissemos que é suposto anular-nos perante os outros, o que é suposto anularmos? Dr. Lightman, o seu ego. O seu ego é isso. Owen, pode dar um exemplo? Dr. Lightman, o ego do homem é o seu eu, que quer fazer tudo pelo seu próprio benefício. E, de acordo com a sabedoria da Kabbalah, aprendemos que a nossa correção pode ser apenas na medida em que pensamos, fazemos, agimos para o benefício dos outros. Ora, nisso é anulação? Dr. Lightman, certo. Ora, eu entendo que no método da Kabbalah, para além de termos de anular o nosso ego para com aqueles que estudam connosco, todos juntos enquanto um grupo, também precisamos de nos anular perante o professor cabalista. O que é que isso significa? Dr. Altman, para com o professor, se tiver um grupo onde existe um sábio, então temos que nos anular perante essa pessoa. Ora, nisso é expresso como? Dr. Altman, em tudo. Ora, dê-me um exemplo, por favor. Dr. Lightman, que fazemos todas estas coisas que são favoráveis aos seus olhos. Ora, eu compreendo que se vamos aprender algo de algum profissional, obviamente precisamos de nos tornar mais pequenos em relação a ele para que possamos absorver dele. Caso contrário, é uma perda de tempo. Mas tenho a sensação que na palavra anulação existe aqui uma profundidade maior do que ouvir apenas o que ele ensina. O que é esta palavra? O que é que nós anulamos essencialmente? O que é que anulamos enquanto grupo de estudantes para absorver algo do professor cabalista? Dr. Leitman, anulamos o nosso eu, que queremos, que planeamos, todas estas coisas em direção a ele, nós anulamos. Ora, porquê? Qual é o propósito? Dr. Leitman, para entrar em adesão com ele, para conectar com ele. E nessa adesão que alcançamos com ele, recebemos em nós próprios também as emoções, as sensações, os sentimentos, os pensamentos, as qualidades. Olha, eu vejo que em toda esta história da anulação existe uma coisa e o seu oposto. Porque de forma intuitiva acerca da anulação, pensei que me ia explicar coisas diferentes, como que nos inferiorizavam, mas agora compreendo que a anulação é como que abrir uma porta através da qual começamos a receber coisas muito maiores do que tínhamos. Eu tenho e começo a crescer, então o que é a anulação? Dr. Lightman, tornar o seu desejo como o teu. Essa é a anulação. Ora, está escrito que existem diferentes técnicas e métodos, crenças, etc, etc, que dizem que a pessoa tem de apagar o seu sentido do eu. A sabedoria da Kabbalah diz isso também? Dr. Leitman, não é nessa medida, mas se ele examinar e vir que é oposto ao Criador, então sim, ele apaga-o. Ora, a minha singularidade é especial, porque não há duas pessoas que sejam iguais. Então também tenho que anular algo da minha singularidade? Dr. Leitman, não, muito pelo contrário. Naquilo em que quer tornar-se semelhante ao Criador, precisa de fazer a sua singularidade destacar-se, aquilo que o torna singular. Ora, ok, isso é bom. Então, parece que existe aqui uma espécie de subtileza, que há algo dentro de mim que eu não entendo exatamente o que é, mas que isso é aquilo que eu tenho que afastar para que algo novo possa crescer. O que é que eu coloco ao lado? Dr. Leitman, o ego primitivo. Ora, e o que é o ego primitivo? Dr. Leitman, o pensamento acerca do próximo e apenas. E isto é aquilo em que estamos envolvidos o tempo todo.
Esta é a parte que temos que anular. Ora, o que é que significa o tempo todo? Doutor Aitman, todo o tempo, de manhã até à noite. Ora, nem anulá-lo? Doutor Aitman, sim. Anular o pensamento acerca de nós próprios. Ora, nem passar para quê? Para que pensamentos? Doutor Aitman, pensamentos acerca da totalidade das almas, a totalidade das pessoas, a totalidade da criação. Ora, nem por que isso é importante? Dr. Leitman, porque queremos alcançar um estado em que nos tornamos como o Criador. Que isto é como Ele é, que pensa em todas as pessoas ao este tempo. Dr. Leitman, certo? Que Ele pensa acerca de todas as pessoas. Ora, e qual é o primeiro passo para avançar para a anulação? O que é que fazemos? Dr. Leitman, o primeiro passo que organizamos a nós próprios de acordo com o que a sabedoria da Kabbalah existe, numa dezena. Ora, no que é uma dezena? Doutor Leidemann, numa dezena são 10 pessoas, 9 pessoas como nós. Ora, e se forem mulheres? Doutor Leidemann, pronto, 10 mulheres. Ora, então, um grupo de 10 estudantes do seu género e queremos concretizar entre nós as mesmas leis de conexão, tal como aprendemos do nosso professor. Ora, no que é que ele está realmente a ensinar, o nosso professor? Dr. Leitman, como estar em conexão, numa conexão correta. Ora, e onde é que está o Criador no estudo, em tudo? Dr. Leitman, em todo o tempo estudamos como estar conectado com quem? Com o Criador. Ora, e como é que a pessoa sabe quando... Porque parece assim uma espécie de laboratório, a forma como descreve, como uma pessoa se organiza nas leis da conexão com o professor, o Criador. Parece uma espécie de condições de laboratório, Dr. Edmund, certo? Como é que a pessoa sabe o que é suposto expressar na sua singularidade nestas condições de laboratório, nas interações entre as outras pessoas e quando precisa de anular o seu ego? Dr. Lightman, eles estudam, de acordo com livros especiais escritos pelos cabalistas há muitas gerações. E daí aprendem como tratar-se uns aos outros para que entre eles possam formar as qualidades que, no geral, são chamadas a força da doação. A força da doação mútua entre eles. E dessa força da doação também desejam enviá-la para o Criador. Trepar até Ele e levar-se até Ele. E isto é como eles esperam alcançar um estado chamado equivalência de forma. Tal como o Criador pensa acerca deles, eles pensam acerca do Criador. Ora, nisso é lindo. Infelizmente o nosso tempo está quase a acabar. Portanto, eu quero perguntar, quando a Kabbalah fala da anulação, o que é isso? Dr. Altman, a anulação do desejo de receber, a anulação do ego. Ora, e o que é que me pode desejar enquanto pessoa que acabou de começar a estudar a sabedoria da Kabbalah em relação ao conceito de anulação? Dr. Altman, recomendo que leia muitos artigos de Bala Sulam e Rabaz. E Rabaz, especialmente, escreveu muito acerca disto. E nos nossos estudos, conectamos entre nós e levarmos ao Criador. Oh, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada por ter estado conosco. Até à próxima. Tudo do melhor.